Pai do Senhor, é com muito prazer que mais uma vez gravamos esse vídeo para a edificação da sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe desde já, sejam abençoados em nome de Jesus. Hoje eu quero falar de um grande milagre, de algo que mudou completamente a história de um homem, de uma família, de tudo aquilo que estava envolvido. Eu quero falar sobre a cura de um leproso, que esse texto está relatado, aqui eu vou usar Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, que diz o seguinte: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aqui a gente vê um grande milagre, algo que talvez você não tenha pensado ainda em tudo que está envolvido na vida desse homem. É um homem anônimo, que eu tenho certeza que nós o conheceremos ali no céu. Mas, quando nós examinamos as Escrituras, Levítico capítulo 13, versículo 45 diz que o homem que se achava nele a lepra, ele ia ter como sacerdote, e o sacerdote gritava bem alto para que todos ouvissem que ele era imundo. As suas vestes eram rasgadas, o seu cabelo era desgrenhado e ele era expulso da sua comunidade. Ele passava a viver então em um leprosário, em um local onde as pessoas iam somente para morrer, não havia nenhuma esperança, nada. É assim que é a vida desse homem. Talvez um pai de família, casado, com filhos, ele não pôde, ele não teve o direito nem mesmo de se despedir dos seus entes queridos. Ele foi imediatamente conduzido àquele lugar de morte, aquele lugar de ruína. Mas ele ouviu falar que um homem chamado Jesus passava por uma região chamada Galileia. E de pronto ele creu. E a lepra, segundo os rabinos, eles conseguiram classificar 72 tipos de lepras. Algumas mortais, outras nem tanto. Lepra significa literalmente descascar, descamar. E assim nós sabemos que uma pessoa atacada de lepra, com o corpo todo cheio de lepra, ele começava a decair. As pontas dos dedos, os dedos, melhor dizendo, iam caindo, a orelha, o nariz, a pessoa ia ficando deformada. E sobre esse leproso, nós vemos o relato de Lucas, no Evangelho de Lucas também trata desse acontecimento, e ele diz que esse homem estava coberto de lepras. Ele estava totalmente coberto. E algumas coisas me chamam a atenção na vida desse homem. Ele foi corajoso, ele foi determinado. Talvez você esteja passando por um problema em que você não vê solução. Talvez a sua vida não esteja como a desse homem, mas ele estava determinado. Mas porém, para entrar no meio das pessoas, ele sabia que poderia ser apedrejado. Naturalmente, era assim que os judeus iam recebê-lo, com pedras, iam escorraçá-lo e talvez até matá-lo, porque ele já estava fraco, ele já estava debilitado por causa da doença.
mas ele foi ter com Jesus de forma determinada. Ele correu para Jesus, ele foi ao encontro de Jesus e de forma bem humilde ele se achegou a esse que poderia transformar a sua vida. Ele falou: se queres. Ele não impôs, ele não colocou nada entre ele e Cristo. Ele falou: se queres, podes me tornar limpo. A resposta de Jesus foi imediata: quero, seja limpo. E a Bíblia diz que Jesus o tocou. Veja bem, o fato de Jesus curá-lo já era algo tremendo, mas tocar, abraçar, acolher, Jesus não só curou o físico daquele homem, mas também transformou o emocional. Porque uma pessoa que recebe um abraço depois de tanto tempo, depois de tanto isolamento, depois de tantas agruras, depois de tantas decepções, é algo impagável. A Bíblia diz que Jesus o tocou. E olha a advertência que Jesus fez para ele: vá e mostra-te ao sacerdote. Jesus estava cumprindo uma determinação da lei. E ainda deu um outro aviso: não fale para ninguém. Mas essa é uma desobediência que a gente pode até tirar algum proveito desse negócio. Aquele homem não conseguiu guardar aquele milagre para si. Ele não conseguiu falar somente para sua família, mas ele espalhou de forma que todos os lugares onde Jesus andava anteriormente, Jesus ficou impedido. Ele tinha que ficar agora no deserto, porque todas as pessoas conheceram a fama, o poder e a glória de Jesus. O único que pode restaurar aquele que está condenado, que está fadado, que está destruído, que tem tanto a sua saúde quanto o seu emocional destruídos. Só Jesus pode mudar a sua história. Creia nisso. Assim como esse homem creu, assim como esse homem se submeteu à vontade do Senhor, faça isso. Deus, com certeza, tem uma vitória para a sua vida. Ele tem uma cura para a sua alma. Ele tem uma resposta para aqueles questionamentos da sua alma. Sejam abençoados em nome de Jesus.